Governo federal vai adotar medida para combater fraudes na Previdência. Presidente Bolsonaro defende prisão de condenados em segunda instância. Ex-ministro Palocci assina terceiro acordo de delação e volta a acusar Lula. O governo prepara a edição de uma medida provisória para combater fraudes no INSS. O objetivo é evitar um desperdício de até 20 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro participou da posse do comandante da Marinha, Almirante Ilques Barbosa Júnior, em Brasília. Num deslocamento de lancha do Palácio da Alvorada ao Clube Naval, o presidente Jair Bolsonaro chegou para a posse do novo comandante da Marinha. Nos bastidores do evento, o principal assunto do dia já dava as caras: a Previdência Social. Horas depois, no Palácio do Planalto, o presidente conhecia detalhes de uma medida provisória para combater fraudes na concessão de benefícios. A fraude por si só é uma injustiça, né? Na hora em que o cidadão frauda o sistema previdenciário, esse ilícito ele recai sobre o conjunto da sociedade. Segundo Rogério Marinho, secretário especial da Previdência, a medida pode gerar uma economia de até 20 bilhões de reais e deve ser assinada por Bolsonaro até segunda-feira. Há mais de 2 milhões de benefícios que precisam ser auditados, porque tem indícios de algum indício de ilicitude, não significa que sejam ilícitos, né? Então, por isso, há necessidade de se fazer uma espécie de mutirão para que nós zeremos esse estoque, e isso por si só, porque estão sendo pagos, pode significar uma economia significativa. Outra ação de governo a caminho é a revogação de atos oficiais da presidência considerados burocráticos. O Planalto ainda não dá detalhes, mas segundo este assessor, a medida vai dar mais liberdade aos empreendedores. Na área da justiça, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou hoje que vai rever a posição do governo anterior sobre a prisão em segunda instância. Bolsonaro criticou a Advocacia Geral da União por defender que o cumprimento da pena deva ocorrer apenas depois de esgotados todos os recursos. Para o presidente, a prisão já em segunda instância é uma forma de combater a impunidade. No entra e sai do Planalto, teve defesa também pela reforma tributária. O deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB, esteve com o vice-presidente Hamilton Mourão e com técnicos da presidência para explicar a proposta de simplificação na cobrança de impostos. Na base consumo, 9 tributos viram 1. Tecnologia de ponta para ser cobrado o imposto retido no ato da transação. Distribuição de riqueza através da desoneração de comida e remédio e devolução de impostos para as famílias mais pobres. E quarto, o desenvolvimento econômico. Segundo o deputado, a recepção do novo governo foi boa e o assunto pode entrar na pauta já na próxima reunião ministerial. E a reforma da Previdência também preocupa os militares. Eles querem um projeto específico para a categoria. Diante das dificuldades para fechar um texto da reforma da Previdência, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, mandou um recado para o ministro da Economia, Paulo Guedes, que está elaborando as propostas. As peculiaridades da nossa profissão, que a diferenciam das demais, fundamentando a necessidade de um regime diferenciado, visando assegurar o adequado amparo social aos militares das Forças Armadas e seus dependentes. O discurso foi durante a cerimônia de troca de comando da Marinha esta manhã. O almirante da esquadra Ilques Barbosa Júnior, que assumiu o cargo, disse que militares precisam de tratamento diferenciado porque não tem regime de previdência. A posição da Marinha é a posição do ministro da Defesa. Nós não temos previdência, nós estamos tendo proteção social dos militares. É impróprio mencionar a palavra previdência. O grande esforço dos militares é para que eles não sejam incluídos no texto da reforma da Previdência, e sim que tenham um projeto diferenciado. A equipe econômica estuda, por exemplo, estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria, mas a ideia não é simpática à categoria.
Hoje, o ministro da Economia também ouviu pedidos do ministro da Cidadania. Osmar Terra, responsável pelos Ministérios do Desenvolvimento Social, Cultura e Esportes, falou com Guedes sobre o orçamento da pasta. Nós vamos discutir a questão do Bolsa Família, como é que a gente chega para garantir o 13º, né? O recurso para assistência social também, que ficou com perna curta, né, no orçamento que foi votado. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira. A moeda americana foi cotada a R$ 3,68, baixa de 0,89%. Analistas atribuem a queda às expectativas de acordo comercial entre China e Estados Unidos e também da reforma da Previdência no Brasil. E pelos mesmos motivos, a Bolsa de Valores de São Paulo bateu novo recorde, com alta de 1,72% e 93.613 pontos. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decidiu hoje que a eleição para a presidência da Câmara deve ser secreta. A decisão do ministro Dias Toffoli foi em resposta a um recurso apresentado pelo deputado eleito Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo. O mandado de segurança pedia que o Supremo determinasse voto aberto para a eleição da mesa diretora da Casa, que acontece em 1º de fevereiro. O regimento da Câmara estabelece que a votação é secreta, regra que foi mantida por Dias Toffoli, presidente do STF e plantonista durante o recesso do Judiciário. No despacho, o ministro destaca que trata-se de um ato de mera organização dos trabalhos e que inexiste a necessidade de controle externo sobre a forma de votação. Também deixa claro que uma decisão monocrática, isto é, individual, de sua parte, implicaria modificação repentina na forma como a eleição vem se realizando. Neste trecho do despacho, o ministro Dias Toffoli sinaliza que revogará a decisão do colega Marco Aurélio Mello, que estabeleceu sozinho que a eleição no Senado tem de ser aberta. Para Dias Toffoli, trata-se de questão interna e é preciso respeitar a harmonia e a autonomia dos poderes, como fixa a Constituição. Será a segunda vez em menos de um mês que Toffoli revoga uma ordem judicial de Marco Aurélio. Em 19 de dezembro, o ministro cassou decisão do colega que suspendia as prisões por condenação em segunda instância. De acordo com os senadores, o voto secreto poderia favorecer a candidatura de Renan Calheiros à presidência da Casa. Pelo menos 5 concorrentes de partidos aliados ao Planalto traçam estratégia para enfrentar o MDBista. Prometem reunir votos em torno de uma só candidatura na última semana antes da eleição. O ex-ministro dos governos do PT, Antônio Palocci, assinou um novo acordo de delação premiada. Ele acusa o ex-presidente Lula de atuar junto a fundos de pensão para fazer caixa 2 para campanhas políticas. É o terceiro acordo de delação em menos de um ano e foi fechado após 3 dias de depoimentos na Procuradoria da República do Distrito Federal. Agora, o ex-ministro detalhou aos procuradores da Operação Greenfield as supostas fraudes nos fundos de pensão de 4 empresas estatais: Previ do Banco do Brasil, Petros da Petrobras, Postales dos Correios e Funcef da Caixa Econômica. Os depoimentos estão sob sigilo. O Jornal da Record apurou que Palocci disse como o ex-presidente Lula teria atuado para que o Funcef e o Petros se tornassem acionistas da Norte Energia, controladora da usina hidrelétrica de Belo Monte. O objetivo, segundo o ex-ministro, seria a exigência de repasses de dinheiro dos fundos para campanhas políticas do PT. Para ter validade, o acordo precisa ser homologado pelo juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília. Palocci volta a São Paulo amanhã, em viagem de carro, para evitar exposição nos aeroportos. Ele seguirá preso em casa e monitorado por meio de tornozeleira eletrônica. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o irmão, deputado Lúcio Vieira Lima, sejam condenados pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A procuradora pede 80 anos de prisão para Gedel e 48 anos e 6 meses para Lúcio, além de multas. A ação trata da apreensão de 51 milhões de reais atribuídos aos irmãos num apartamento em Salvador. A defesa ainda não se manifestou.